Nesse mês de outubro, nós completamos 504 anos da Reforma Protestante. Um momento histórico, um momento que mudou a vida da igreja e a vida humana. Eu gostaria de trazer uma reflexão para você. Você já parou para pensar quantas vezes nós procuramos nos aproximar de Deus, procuramos nos sentir acolhidos, perdoados, justificados? E muitas das vezes a gente busca através de boas ações, através de boas obras. Às vezes vamos à igreja, às vezes entregamos uma cesta básica, lemos a Bíblia, fazemos a nossa oração. E muitas das vezes com isso nós buscamos um conforto diante de Deus. Só que na verdade sabemos, por experiência própria, que todas estas obras de nada servem para nos fazer justos perante Deus, porque são imperfeitas. Sempre está no nosso coração a sensação do vazio e do desespero por não sermos bons o suficiente para alcançarmos essa justificação. E foi exatamente esse o mesmo problema que Martinho Lutero sofreu. Em um de seus escritos, Martinho Lutero declara: "Eu fui monge por 20 anos. Eu me torturava com orações, jejuns, vigílias e congelando-me. Só o frio já era suficiente para me matar. Infligia sobre mim tanta dor que jamais faria isso de novo, mesmo que conseguisse." E dizia também: "Se algum monge chegasse ao céu simplesmente por ser monge, eu deveria tê-lo alcançado. Todos os meus companheiros do monastério me conheciam e poderiam testificar isso." Lutero vivia a sua vida como um bom monge, cumpria todas as obrigações, fazia todo o tipo de obras que eram impostas, mas mesmo assim em seu coração ele sentia desespero por saber que não podia alcançar o padrão que um Deus santo, perfeito e justo exigia de um homem. E dizia também: "Se tivesse durado mais um pouco, eu teria me matado de vigílias, orações, leituras e outros trabalhos." Esse foi o grande problema da vida de Lutero. Mas um dia, buscando uma resposta da parte de Deus, Lutero teve um encontro com a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e encontrou na carta aos Romanos a solução para os seus problemas. O texto que ele leu foi o seguinte: "Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé." Romanos 1,17. A partir desse momento, a vida de Lutero mudou. A percepção que ele tinha de Deus muda completamente. Agora Lutero entende que o ser humano é justificado somente pela fé, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O homem não precisa de obras, o homem não precisa demonstrar o seu desempenho para ser salvo, mas unicamente receber essa justiça de Deus, a justiça passiva que vem por meio da fé. E Lutero, depois de ter a sua visão completamente transformada pelas Escrituras, declarou: "Em 1519 senti-me tocado por um desejo peculiar de conhecer Paulo na carta aos Romanos. Comecei a me dar conta de que a justiça de Deus não é outra senão aquela pela qual o justo vive o dom de Deus, ou seja, por meio da fé. E que o significado da frase 'o justo viverá pela fé' era o seguinte: por meio do Evangelho se revela a justiça de Deus, ou seja, a justiça passiva, em virtude da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Então me senti um homem renascido e vi que as comportas do paraíso tinham sido abertas para mim." E as comportas do paraíso se abrem para nós também, quando depositamos a nossa confiança não em nós mesmos, em nosso desempenho, em nossas obras, porque nós não somos bons o suficiente, mas quando nós depositamos nossas obras, o nosso conhecimento, a nossa fé em Jesus Cristo, certamente podemos ter a certeza de que nossos pecados são purificados e justificados por Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados.